Eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé nesse instante. Queria convidá-los a recitarmos juntos, mais uma vez, o tema e a divisa da campanha de missões estaduais para este ano, ponto de partida para a nossa reflexão neste instante. E creio que todos já aprendemos, se não, podemos fazer um esforço para lembrar, mas o tema proposto é Cristo para todos, nosso desafio maior. Vamos dizer juntos? Cristo para todos, nosso desafio maior. O texto encontrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, traz a divisa: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vamos dizê-lo juntos? Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos o privilégio de estarmos reunidos aqui e te pedimos que nos ajudes a ouvir a tua voz e compreender o teu querer. Muito obrigado pelas partes desta celebração que já tem falado aos nossos corações e permite-nos ouvir a tua voz. Por tua bondade, Senhor, que tu não permitas que nossas limitações sejam um impedimento, mas que nos mostres o teu querer. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero dizer a todos aqui presentes, convencionais ou autoridades que participam dessa assembleia, o prefeito dessa cidade, o vice-prefeito, o presidente da Câmara Municipal, quero também, demais autoridades presentes aqui, quero lhes dizer que não seria pretensão minha trazer nada novo neste momento, mas destacar e relembrar algumas ideias, alguns conceitos que conhecemos bem, mas que precisam ser resgatados algumas vezes, seja em nossa consciência, seja em nosso procedimento. Algumas verdades claramente encontradas nas Escrituras, algumas verdades que fazem parte da nossa essência como Igreja de Cristo, e alguns poderiam acrescentar, fazem parte do nosso DNA batista, mas que não podem ser perdidas de vista por nós, que temos que enxergar a existência da igreja, a razão de ser da igreja e a missão da igreja como direta e claramente conectadas com o tema que nos é proposto nesta ocasião. Gostei de ler o tema. Pensar em Cristo para todos, nosso desafio maior, traz consigo, intrinsecamente presentes, alguns conceitos essenciais e elementares, como o conceito da salvação em Cristo Jesus e só em Cristo Jesus. A necessidade de levar Cristo para todos se baseia na convicção que temos de que Cristo é o único caminho, de que Cristo é o único mediador, de que em nenhum outro há salvação, de que só Jesus Cristo salva, e temos claro em nosso coração esse conceito, temos a convicção disto, e isto nos move a refletir na necessidade de levar Cristo a todos. Não apenas isso, o tema nos lembra a centralidade de Cristo, centralidade não apenas na mensagem que pregamos, mas na vida que propomos, na conduta que apresentamos ao mundo. Um Cristo que seja apresentado por nós e visível a todos, não apenas nas nossas palavras, mas na nossa história. Um Cristo perceptível a todos, não apenas na nossa mensagem, mas no nosso modo de viver. Um Cristo que seja o centro de nossa vida e o Senhor de nossas ações. Eu digo, ou como indivíduo, como igrejas, como denominação. Um Cristo que seja o centro da nossa existência como Igreja de Cristo. Mas a proposta também inclui um outro conceito, que é o conceito de universalidade da mensagem, Cristo para todos. E aqui precisamos lembrar de que, conquanto a nossa mensagem seja extremamente exclusivista ou exclusiva, cremos no Evangelho como o único caminho de salvação para o homem, estamos convencidos de que esse Evangelho alcança a todos sem distinção.
Não há espaço para distinção, e as Escrituras são muito claras ao falar sobre isto. Cristo para todos. O Cristo que é a única esperança, que é o único meio de salvação, mas para todos os homens, sem distinção, sem preconceito, sem limite, sem barreira, sem exceção. Finalmente, um outro conceito incluído na declaração deste tema é o conceito de prioridade. A ideia de que esta mensagem precisa ser levada, e esse é o mais importante de todos os nossos desafios. Preferi, no primeiro momento, interpretar assim o significado do maior. Maior como prioritário, maior como mais importante de todos. Mas quero avançar um pouco mais para refletir sobre esse desafio em sua complexidade. A entender que falar em desafio inclui o conceito de dificuldades, inclui o conceito de obstáculos, inclui o conceito de exigências, inclui o conceito de demandas, e é sobre algumas dessas demandas e dessas exigências que gostaria de refletir com os irmãos nesse instante, pensando que para que reflitamos sobre o desafio de pregar o Evangelho como o mais importante de todos os desafios, mas também como o mais difícil de todos eles, consideremos pelo menos duas exigências indispensáveis para que cumpramos a nossa missão. Primeiro, entendemos que este desafio demanda visão. É interessante que entre as coisas que Jesus fez questão de ensinar aos seus discípulos, há um desafio apresentado no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Jesus estava passando pela região samaritana, próximo a Sicar. Conhecemos a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, o efeito e os resultados daquele encontro. Conhecemos a história, a narrativa de como os discípulos que haviam ido à cidade para comprar comida voltam até Jesus. Jesus começa a lhes ensinar sobre prioridades, dizendo que ele tem uma comida para comer que eles não conhecem. E diz que a sua comida consiste em fazer a vontade daquele que o havia enviado, e traz então para os discípulos uma ideia e um conceito fora do conceito meramente físico, como ademais ele faz questão de trazer em vários desses momentos, especialmente no Evangelho segundo João. Mas é um momento em que isso parece não ser alcançado por eles, e por vezes parece não ser alcançado por nós, essa mudança de dimensão. É quando Jesus se volta para os seus discípulos e diz: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Versículo 35. Os campos estão brancos para a ceifa. A primeira parte do versículo deixa claro que Jesus não se referia à plantação de trigo. A plantação de trigo não estava pronta para a ceifa. Faltavam ainda 4 meses até que chegasse a ceifa. Muito provavelmente, Jesus já poderia se referir, os discípulos talvez pudessem visualizar naquele instante os samaritanos que já se dirigiam da cidade ao lugar onde eles se encontravam. Claramente, porém, podemos perceber que Jesus se referia a um desafio espiritual, ao desafio que acompanharia a igreja a partir de seu nascedouro, a partir de sua fundação, a partir do seu início. A igreja nasceria com uma meta: vão por toda parte e preguem o Evangelho a todas as pessoas. A igreja nasceria para isto. A igreja surgiria com esta finalidade. Pastor Hélio nos lembrava agora a declaração de Pedro: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro completa: vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Esse povo foi adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos fez povo, daquele que nos resgatou, daquele por quem e por causa de quem existimos como igreja. Existimos para isso. Isso só faz sentido a nossa existência se nosso alvo for esse.
Mas isso só acontece quando nós conseguimos levantar os nossos olhos. Nunca é demais lembrar que erguer os olhos nem sempre é nosso movimento natural. É preciso admitir que nós, como seres humanos, somos tendentes a agir egoisticamente. A grande tentação à qual somos sujeitos é a tentação a vivermos a nossa vida cristã como salvos que esperam a redenção eterna. Já temos a salvação garantida. Nossa redenção já está consumada, nossa salvação está assegurada, agora é só esperar. Digo às vezes em minha igreja que se fôssemos salvos apenas para ir para o céu, a transferência seria instantânea, não haveria razão para ficar aqui. Mas quando Jesus ora por nós, em João 17 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Deus nos quer aqui. Mas só faremos diferença quando formos capazes de levantar os nossos olhos e olhar além de nós, enxergar além de nós, tirar os nossos olhos de nós mesmos e perceber aqueles que ainda não alcançaram a graça que já alcançamos, a bênção que já alcançamos, ainda não experimentaram a esperança que nós conhecemos, a paz da qual desfrutamos. É preciso levantar os nossos olhos para ir além, para enxergar um pouco mais, além das paredes de nossas igrejas, além do conforto, da conveniência e da comodidade de nossa fraternidade cristã, que é uma bênção, mas que não é tudo. Precisamos erguer os nossos olhos, e é interessante perceber como todas as vezes que Deus conclama um servo seu para uma obra, Ele coloca no coração desse seu servo a visão. Que interessante a experiência de Neemias. Capítulo 1 do livro de Neemias conta a história de como Neemias estava vivendo como copeiro do rei, uma situação até tranquila, confortável, e de repente chegam as informações a respeito do estado em que vivia o povo na cidade de Jerusalém, destruída, assolada, em situação de miséria. O impacto disso sobre Neemias é relatado no versículo 4, ele conta: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós precisamos ser tocados pela visão das necessidades das pessoas. Quando Jesus nos propõe o erguermos os nossos olhos, não nos basta conhecer e ter acesso à informação quanto às necessidades das pessoas. É muito fácil constatar que o mundo perece sem Cristo, mas é muito fácil constatá-lo sem que isso nos perturbe, sem que isso nos incomode, sem que isso fale ao nosso coração. O Neemias que toma informação sobre a situação da cidade é o Neemias que se assenta e chora e lamenta. E é o Neemias que então, a partir daí, capítulo 2, versículo 5, diz ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. É quando nós temos a visão, essa visão de quem ergue seus olhos, que nós somos movidos. Um dia foi preciso que Deus aparecesse a Moisés numa sarça que ardia, para que Moisés conseguisse erguer os seus olhos para ver aquilo de que ele já sabia, aquilo que ele conhecia muito bem, sabia do sofrimento do povo, sabia da opressão do povo, mas vivia indiferente a isto. Aquilo não mexia com ele, aquilo não o incomodava, ele confortavelmente estava distante de tudo aquilo. Assim como Neemias no palácio, distante das necessidades de Jerusalém, ou Moisés de Midian, distante do sofrimento do povo no Egito. Deus quer servos que sejam capazes de enxergar, servos que consigam romper a parede do egoísmo e erguer os seus olhos para ver as necessidades das pessoas. Tenho refletido muito sobre isso ultimamente, até porque, impulsionado pela campanha de missões estaduais que estamos vivendo lá em nosso estado, lá o tema proposto foi Eu Me Importo. E tem sido interessante refletir sobre isso. Será que nós realmente nos importamos? E o que acontece quando nós nos importamos?
Não é suficiente ter conhecimento das necessidades, é preciso que isso nos mova. Talvez pudéssemos interpretar melhor as palavras de Jesus à luz da declaração de Exupéry, no conhecidíssimo Pequeno Príncipe: só se vê bem com o coração. Quando Jesus nos propõe que ergamos os nossos olhos, não é para que vejamos com os olhos, é para que vejamos com o coração. A proposta dele para seus discípulos foi que eles fossem capazes de olhar para além de si e enxergar as necessidades. Irmãos, a igreja que enxerga é a igreja que faz diferença. Estava me encantando com a história de vida de Jim Elliot, que certamente os irmãos conhecem bem. Jovem americano que decidiu ser missionário na selva amazônica, convenceu a 4 de seus colegas a acompanhá-lo. Tentaram, por diversas estratégias, aproximar-se de uma tribo de índios totalmente isolada, até que um dia, numa dessas tentativas de aproximação, eles foram atacados por um grupo de índios e foram mortos barbaramente, os 5. Curiosamente, as esposas que aguardavam no outro ponto daquela frente missionária decidiram continuar aquela obra. Os índios foram alcançados, foram evangelizados, nasceu ali uma igreja. Alguns anos depois, a filha de Elliot foi batizada pelo pastor daquela igreja indígena. Esse pastor era o índio que o havia assassinado. É preciso algo que nos mova e que nos leve às almas perdidas a partir da visão que move o nosso coração. Muito da história de Jim Elliot é conhecida através de 2 livros escritos por sua esposa. E num dos livros ela faz referência a uma frase dele que acho extraordinária. Uma frase dita por ele quando alguns tentavam convencê-lo de que não fazia sentido deixar toda a sua vida e tudo o que ele tinha para se embrenhar pela selva amazônica no Equador. Disse Jim Elliot: não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. É extraordinário quando um servo de Deus consegue erguer os seus olhos, os olhos do coração, e enxergar nas almas perdidas pessoas que precisam de Cristo, pelas quais vale a pena lutar. Aquilo que moveu a muitos servos no passado, a visão que um dia trouxe o Filho de Deus ao mundo para entregar a sua vida pela nossa salvação. Paralelamente à visão, há outro elemento indispensável para que possamos cumprir o desafio que nos é colocado, e esse elemento produzido por esta visão é a paixão. Irmãos, perceber nas Escrituras e ao longo da história servos de Deus que tiveram visão é uma coisa linda, mas perceber nas páginas das Escrituras e na história servos de Deus que têm paixão é inspirador. Como é maravilhoso perceber a diferença que faz a paixão quando esta move o coração das pessoas. Olha os evangelhos, veja quantas vezes surge a expressão movido de íntima compaixão. É assim que o evangelista Mateus faz referência ao momento em que Jesus toca os olhos dos cegos. E então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. Mateus 20, versículo 34.
É assim que o Senhor Jesus, de acordo com Mateus 18, 27, faz referência à atitude daquele servo que perdoa a dívida, daquele senhor que perdoa a dívida do seu servo. Diz Jesus, então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. É assim que Marcos narra a atitude de Jesus quando dá cura do leproso, lá em Marcos 1, 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. Essa é a expressão que aparece quando Lucas narra o encontro de Jesus com a viúva de Naim. Jesus, ao vê-la, se move de íntima compaixão. É assim que Jesus fala do samaritano que atende ao homem caído na parábola do bom samaritano. É movido de íntima compaixão que o samaritano vai ao encontro do homem caído. É assim que Jesus fala da atitude do pai que recebe de volta o filho pródigo. Levantando-se, foi para seu pai, e quando estava ainda longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. É a compaixão que fez com que Jesus, de acordo com Paulo na carta aos Filipenses, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em figura, em forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi a compaixão que levou Jesus à cruz, e a compaixão por nós. Mas é interessante perceber que há uma distância, ou muitas vezes um processo, que leva da visão da necessidade até a compaixão que nos move. É curioso perceber isso, por exemplo, na vida de Moisés. Ali percebemos essa diferença que faz entre a visão de uma necessidade e algo que mexa conosco. Gosto de ilustrar dizendo que há uma diferença muito grande entre a notícia de um acidente e a informação de que alguém que você ama estava envolvido no acidente. São dois níveis distintos de envolvimento. Quando nós somos movidos, nós tomamos parte. Um dia, Deus chamou Moisés, que tomava conta das ovelhas de seu sogro Jetro em Midian. Declarou a Moisés que havia visto a aflição do seu povo. Moisés achou ótimo. Disse a Moisés que ia livrar o seu povo. Moisés achou o máximo. E aí disse a Moisés que era ele que ia. Moisés mudou de ideia. Aí Moisés disse: Senhor, mas eu não sou a pessoa mais indicada, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho uma língua pesada. Deus diz: não tem problema, Arão vai, na hora de falar ele fala. Moisés deve ter pensado muito rapidamente, com o auxílio do nosso inimigo, ele conseguiu outra desculpa: mas Senhor, ninguém vai acreditar que o Senhor me mandou. Deus diz: não tem problema, leve sua vara, ela vai se transformar numa cobra, depois vai se transformar novamente, teu braço vai ficar enfermo, depois ficar curado, esse problema eu resolvo. Não tendo mais para onde ir, Moisés diz: ah, Senhor, envia a quem tu has de enviar, menos a mim. A ideia do resgate do seu povo era extraordinária. A ideia de ser o enviado, nem tanto. Deixe-me fazer uma digressão para lhe perguntar, honestamente, pensar na obra missionária é algo lindo, não é verdade? Quando esse desafio missionário envolve você, quando esse desafio missionário envolve a sua vida, quem você é e o que você tem, o efeito é o mesmo. Mas é interessante perceber na história de Moisés que um outro momento da história mostra uma profunda transformação. Eu gosto desse outro momento. Moisés, algum tempo depois, conduzia o seu povo
povo de Deus, na verdade, e o povo desobedece a Deus, e Deus decide punir o povo, e Moisés ora e diz: Senhor, perdoa este povo, e se não, risca o meu nome do teu livro. Não é o mesmo Moisés, não é o mesmo Moisés, o Moisés que sequer se dispunha a sair de Midian para ir ao Egito libertar o povo, não é um Moisés apaixonado, não é um Moisés envolvido, não é um Moisés tocado, não é um Moisés que esteja cheio de compaixão no seu coração, não, o Moisés que agora está pronto a pedir a Deus que risque o seu nome, por aquele povo. Esse é um Moisés apaixonado. O que Deus quer encontrar em nós é servos movidos de compaixão e de paixão, apaixonados a ponto de se envolver, apaixonados a ponto de se entregar, apaixonados a ponto de colocar a sua vida a serviço desse projeto com absoluta satisfação e com um senso de realização humanamente inexplicável. Aquilo que Paulo experimenta e escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, versículo 15, dizendo: eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Percebe o que isso significa? Não significa dizer: eu me dedicarei desde que tenha o reconhecimento devido, eu me empenharei desde que seja recompensado para isso, eu estarei envolvido desde que as pessoas percebam isso. O que movia o apóstolo Paulo não era a expectativa de resposta, mas era a paixão que consumia o seu coração. Por isso ele chega a dizer: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quando a paixão nos impulsiona, quando a paixão nos move, nós experimentamos um novo patamar em nossa relação com Deus e em nossa atitude diante dos outros. O desafio de levar Cristo para todos é gigantesco, mas sinceramente, não é gigantesco apenas porque o campo é imenso, é gigantesco porque somente será possível quando Deus encontrar em nós visão e paixão. Quando formos capazes de enxergar as necessidades dos homens, e esse enxergar mexa conosco, mova o nosso coração, nós mudamos. Há um colega pastor, do qual gosto muito, conhecido de muitos irmãos, mas não gostaria de mencionar seu nome, desenvolve um lindo, um extraordinário ministério hoje, mas ele certa vez compartilhou uma experiência vivida por ele em sua juventude. E ele conta de um dia que foi procurado por uma colega de curso de inglês, bastante angustiada, que disse precisar falar com ele com muita urgência. Ele já era crente na época, embora não tivesse projeto de ministério ainda, mas ela queria falar com ele, e ele disse: eu não posso falar com você agora, eu tenho muita coisa para resolver, a gente se encontra à noite. Ele disse que à noite esperava encontrá-la no curso de inglês, e ao chegar lá não a encontrou. Pouco tempo depois chegou a notícia de que ela havia se suicidado naquele final de tarde. Aquele jovem teve sua vida fortemente impactada por isso. Envolveu-se no ministério. Hoje é um servo de Deus que tem feito um lindo trabalho, mas jamais tirará de sobre seus ombros a tristeza de um dia ter perdido a oportunidade de levar esperança para alguém que precisava. Irmãos, quantas oportunidades deixamos passar e quantas pessoas permitimos que se percam sem nos lembrarmos que Cristo para todos é o nosso desafio maior, que a nossa vida tem que ser vivida para isso,
que as nossas ações têm que ser movidas nessa direção, que as nossas palavras têm que considerar isso, que os nossos recursos têm que ser instrumentos nas mãos de Deus para que isso seja verdade. Lembro-me com muita frequência da conhecida história dos leprosos apresentados no capítulo 7 do segundo livro dos Reis. Conhecemos a história de como a cidade estava sitiada, Deus providencia o livramento, mas ninguém sabe, e as pessoas permanecem morrendo. Aqueles leprosos que têm o privilégio, não apenas o privilégio de ver o que Deus houvera feito, mas de tomar conhecimento da maravilha que Deus estava realizando, enquanto desfrutam de toda a fartura que há no arraial dos sírios, se apercebem do crime que estão cometendo, e dizem, de acordo com o versículo 9, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até o romper da manhã, seremos tidos por culpados. Irmãos, se prosseguirmos esperando, enquanto tantos se perdem sem Cristo, seremos tidos por culpados. Por duras que nos pareçam, são reais as palavras do Senhor através do profeta Ezequiel. No capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da tua boca ouvirás, da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Essa ideia é retomada lá no capítulo 33, quando o conceito de atalaia é retomado, e a partir do versículo 6, o Senhor Deus diz: mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Irmãos, todos nós sabemos que Cristo é a única esperança para o mundo, mas nem sempre agimos como se soubéssemos disso. Todos nós sabemos que as pessoas sem Cristo não têm esperança, mas nem sempre agimos como se soubéssemos disso. Talvez nem nos falte visão, talvez nos falte paixão, mas que Deus nos faça ver com os olhos do coração, que Deus nos faça movidos de uma imensa paixão, instrumentos preciosos na sua mão. Eu queria terminar lembrando uma história certamente muito conhecida, um poema escrito por uma missionária, Amy Carmichael, missionária na Índia. Amy certa vez escreveu um folheto intitulado O Grito de Sangue. Eu queria ler parte de um sonho que ela descreve naquele folheto. Ela diz: eu estava num campo coberto de grama, e aos meus pés descia íngreme um precipício que se perdia pelo espaço infinito. Olhei e não vi fundo algum, somente formas de nuvens negras furiosamente espiraladas, tremendos desfiladeiros encobertos pelas sombras e profundezas fantásticas.
Recuei sentindo vertigem devido à profundidade. Via então formas humanas que se movimentavam em fila pelo gramado em direção à beira do precipício. Uma delas era uma mulher que carregava um bebê nos braços, enquanto outra criança se agarrava à sua saia. Ela chegou bem à beirada. Notei que era cega. Ergueu o pé para o próximo passo e pisou no ar. Despencou e com ela as crianças. Oh, os gritos que soltaram enquanto caíam. Vi mais e mais correntes humanas que fluíam de todos os lados. Eram todos cegos, inteiramente cegos, e caminhavam diretamente para a beira do abismo. Gritos lancinantes se ouviram enquanto caíam agitando os braços, procurando pegar, agarrar o vazio. Alguns deles, porém, nem um murmúrio sequer expressavam, despencando em completo silêncio. Estranhei, e a minha estranheza era simplesmente angústia, que ninguém os detivesse à beira do despenhadeiro. Foi então que percebi a existência de sentinelas, a determinados intervalos ao longo da beira do abismo. Esses intervalos, no entanto, eram muito amplos. Constituíam-se em extensas vastidões desguarnecidas. Por essas brechas é que as pessoas despencavam, sem qualquer advertência. E pareceu-me que a grama verde tinha se tornado rubra como sangue, e que o despenhadeiro estava aberto como a boca do inferno. Ressoou então uma voz, a voz do Senhor, e ele me disse: que é que você tem feito? A voz do sangue de seus irmãos clama até mim, desde a terra. Prossegue ela: perdoa-nos, Senhor, levanta-nos, faz com que nos arrependamos de nossa dureza de coração, que nos envergonhemos do nosso pecado. Queria convidá-la a curvar sua cabeça nesse instante. Queria que você pedisse ao Senhor duas coisas, que creio serem indispensáveis para que nós nos tornemos, sim, um grande exército a promover a mensagem de Cristo a todos, a cada cidade desse imenso estado da Bahia, a cada povoado. Há o sonho de que cada baiano conheça a mensagem do Evangelho, de que em cada lugar desse estado seja possível ouvir a única mensagem capaz de trazer esperança eterna, a mensagem de Cristo. Que você pessoalmente pedisse a Deus que o fizesse ver e o fizesse sentir. Que Deus movesse o seu coração nesse instante. Ore em silêncio por alguns instantes, enquanto ouvimos este hino.